Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários. E no vídeo de hoje eu vou explicar em detalhes o que é e o que faz uma editora. Independente qual seja, se ela é pequena, se ela é grande, enfim, você vai entender quais são as principais etapas, as principais atividades que elas executam e como uma editora pode ser fundamental para a publicação do seu livro, beleza? Mas antes de a gente falar sobre esse assunto, queria deixar aquele recadinho de sempre, que é curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo das suas experiências com alguma editora e se inscrever no canal. Essas ações são muito importantes para que o YouTube entregue não só para você, mas para outras pessoas os nossos conteúdos literários, beleza? Então vamos lá. Como sempre, eu tenho um artigo publicado no blog Bingo, www.livrobingo.com.br/blog, que eu explico em detalhes qual que é a função de uma editora, tá bom? Mas antes da gente entrar sobre as atividades e qual que é o conceito de editora, eu queria falar que existem no mercado basicamente dois tipos de editoras. As grandes editoras, que você conhece, como Companhia das Letras, o Grupo Editorial Record, Intrínseca, Aleph, Darkside, tem várias no mercado, cada uma com a sua segmentação, com seus autores, com seus livros publicados. E para você ingressar nessas editoras, não é muito simples. Na verdade, é quase impossível. Elas que selecionam quase que a dedo ali os profissionais, os autores que elas vão publicar. E isso envolve vários fatores, como relevância, sobre o impacto que esse autor já criou no mercado do livro, mas basicamente eles olham de um aspecto mercadológico. Então, quanto, como, né, de que forma que esse autor ou essa obra vai trazer um resultado financeiro positivo para a editora. Por isso que muitas das vezes eles abrem editais, premiações, para selecionar obras ali que podem, né, se tornar um best-seller. Acaba que essas grandes editoras, uma pessoa comum, né, um novo autor, que envie o seu original para a editora, muito possivelmente ele não vai nem ser lido. As pessoas lá dentro nem vão saber que ele mandou, porque o volume é tão grande de pessoas que mandam que acaba que fica no limbo ali. Mas nós temos uma segunda opção de editora, que são as editoras pequenas, que são aquelas que são as prestadoras de serviço. Então, o escritor ele paga para ter todas as etapas de preparação do livro para publicar, que eu vou explicar daqui a pouco, e a editora entrega todo esse trabalho feito, o livro ajustado, se tiver cópias físicas, entrega as cópias físicas também para o autor, e aí ele se vira para vender com as suas estratégias de marketing e por aí vai. E o que tem sido bem comum dessas editoras pequenas, vamos colocar assim, que elas têm olhado muito mais para o mercado de autores independentes que as grandes editoras, porque as pessoas que são bem vendidas na Amazon ou no Wattpad, que são muito lidos, essas editoras pequenas gostam de pegar esses autores, que são mais famosinhos, vamos colocar assim, e publicá-los de uma forma física, né? Assumem esses custos porque é um ganha-ganha. Enquanto o autor independente está, né, desenvolvendo, está ganhando a forma física, muitas vezes, do seu livro, a editora ganha com a audiência desse autor que já tem uma certa relevância. Então, nós temos esses dois caminhos de editoras, tá? Mas aqui eu não vou entrar muito nesse processo seletivo, processos de negociação, nada disso. Falo sobre as atividades executadas por uma editora. E aí que a gente entra no nosso texto, tá? Tá aqui, ó. Afinal, o que faz uma editora? Uma editora ela é responsável por organizar, corrigir, criar e tornar o produto bruto do seu cliente, no caso o escritor, em algo comercial. Então, vai pegar aquele texto bruto, vai lapidá-lo e deixar pronto para venda, tá bom? Então, quais são os processos? O primeiro, nós temos aqui a análise de original, que é quando a editora recebe o livro, ela vai ler, vai entender da história, vai entender do autor e vai determinar se é interessante ou não publicar esse livro, que pode ser um livro muito ruim ou um livro que é de um nicho que não faz sentido para a editora publicar, está muito fora do que elas costumam publicar. E uma dica muito importante que eu dou, que antes de enviar o seu original para a editora, mande um book proposal, que eu costumo falar que é quase que um currículo do seu livro, e do autor também. Você vai falar sobre você, da sua obra, depoimentos, já tiver leitores, público-alvo, obras semelhantes. Tem toda uma metodologia para criar esse book proposal, e se você quiser, nesse artigo aqui que eu estou compartilhando, tem um link
para você saber mais detalhes, tá bom? A gente tem uma outra atividade e, claro, dependendo da editora, de como que é o processo lá dentro, isso pode ocorrer de forma diferente, tá? Eu estou falando de atividades que são executadas por editoras, beleza? Mas não quer dizer que todos executam todas isso. A gente tem a parte da leitura crítica, que ela é como se fosse um a mais de um leitor beta, é alguém que vai ler e vai apontar possíveis mudanças, melhorias da sua história. Então, pode falar que um personagem pode desenvolver mais, de repente o segundo ato do seu livro não está muito bem desenvolvido, vai dar assim, uns bons pitacos profissionais para que você tenha um bom livro e que tenha uma narrativa coerente, coesa e interessante para o leitor. A gente tem a revisão textual, que é basicamente a questão gramatical, vai corrigir acentuação, vírgula, todos esses pequenos detalhes que fatalmente, por mais que o escritor escreva bem, ele pode deixar passar, tá bom? A gente tem a questão do copydesk, que é como se fosse uma revisão 2.0, que além dessa questão gramatical, que é corrigida, o copydesk também tem a liberdade de tirar frases, acrescentar frases e fazer algumas modificações no texto. Inclusive, meu último conto, O Antônio e o Tempo, que é um conto, né? Ou seja, uma narrativa mais curta, um parágrafo de umas 6 linhas, eu não sei exatamente quantas palavras era, o copydesk resolveu tirar. Falou assim, cara, isso aqui está quebrando o ritmo da leitura, não está interessante, ele cortou. Se fosse só uma revisão textual, ia corrigir vírgulas, acentuações e por aí vai, mas ia manter esse parágrafo. Então, o copydesk é muito importante, tá? A gente entra na questão da diagramação. Aqui, ó, que eu falei Antônio Tempo, tá aqui o pop-up, né, que às vezes abre quando você está acessando o blog. A gente tem a parte de diagramação, que é para corrigir margem, espaçamento, preparar o documento de fato. É muito importante que a diagramação seja a última etapa no que tange ao texto, porque se você diagrama tudo bonitinho, depois você corta parágrafo, tira parágrafo, corrige aqui, muda capítulo, acrescenta, diminui, você perde boa parte da diagramação. Então, o texto finalizado e depois você diagrama o documento completo, tá? A gente entra na questão dos registros com a Câmara Brasileira do Livro, que é, né, o nosso órgão responsável por emitir o SBN, o código de barras que acompanha o SBN, se for o caso, registrar os direitos autorais também e a criação da ficha catalográfica. Esses registros são bem importantes, principalmente para a publicação do livro físico, tá bom? Se você quer publicar só o e-book na Amazon, você não precisa do ISBN, por exemplo, porque a Amazon tem um próprio código de organização e catálogo das obras na sua plataforma, que é o ASIN, ou ASIN, eu não sei qual é a pronúncia certa, é A-S-I-N, que é o próprio código que a Amazon gera, beleza? Aí a gente tem a preparação do e-book. Então, se você tiver uma versão digital, a partir do arquivo diagramado, que geralmente, né, se salva em PDF, você tem a transformação desse arquivo para um EPUB, que é o principal formato que a gente tem, que é um formato flexível que se adapta a várias telas, seja um Kindle, um smartphone, um tablet. Então, é o melhor formato para você publicar digitalmente. Então, é uma etapa interessante também. Aí entra o desenvolvimento da capa, e aí é a capa, a ilustração, você tem uma página capitular mais bem trabalhada, toda essa parte mais visual. Então, se é um livro de capa dura, você ainda tem a guarda, a folha de guarda, tem alguns elementos, a lombada, os cortes, tem toda essa parte visual que é trabalhada também, tá? E depois entra a parte da publicação. Então, as editoras, além de preparar, ela publica o seu livro. Só que essa publicação ela pode ter alguns poréns. Tipo uma editora pequena, que é uma prestadora de serviço, você pagou, o máximo que ela faz é publicar o seu livro ali na Amazon, no Google Play Books e colocar para venda em alguns marketplaces. Mas a gestão e a venda do livro é toda de responsabilidade do autor. Por isso que eu sugiro e defendo que a publicação fique 100% por conta do autor independente. Então, ele vai lá e publica na Amazon, ele vai lá e sobe nos marketplaces e outras ferramentas que você consegue ter a própria gestão. A não ser quando tem parcerias
com livrarias, com sebos, algo que está fora do alcance do escritor independente por falta de networking, de experiência no mercado, e pode deixar com a editora. Mas o máximo que você puder ter o controle sobre as vendas do seu livro é melhor, porque você tem um maior royalty da venda, você não tem que compartilhar isso com a editora, beleza? Agora, as grandes editoras, elas cuidam de tudo. Então, ela define preço, define onde vai ser vendido, qual que é a estratégia de lançamento. Claro que o autor participa de tudo isso, mas ele não tem 100% da razão. E até porque a editora, as grandes editoras, já tem toda uma expertise, um know-how no mercado e sabe qual que é o melhor caminho. Então, essas são basicamente as etapas. Claro que tem muitas microatividades lá dentro, tem toda uma questão administrativa, tem uma questão de gestão, projetos, organização, que não é muito sentido, mas o seu livro, entenda que ele passará por essas etapas dentro de uma editora antes de ser publicado, beleza? Então, quero saber de você, sua experiência. Deixa eu voltar minha tela principal aqui para despedir de você. Então, me fale qual que é a sua experiência com editoras ou com a autopublicação e qual que você achou mais interessante. E lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e nos vemos em breve. Valeu!